Na lista de indicações de hoje eu apresento os 5 melhores filmes de guerra que estão disponíveis no catálogo da Netflix. Muito bem-vindos ao Império, eu sou o Duque Bom. Como viram, hoje é um vídeo que eu vou estar indicando uma lista que haviam muito tempo me pedido aqui no canal, então a pedido de vocês eu venho trazer essa lista. Então eu peço que deixem o like e se inscrevam no canal para receber os novos vídeos e eu ficaria muito grato. Para abrir a nossa lista eu vou indicar o filme Dunkirk de 2017, sendo esse um dos melhores filmes de guerra dos últimos anos e que sem dúvida alguma está na lista dos meus favoritos. Se você curte guerra, esse filme é indispensável. Ele acompanha a história de 400 mil soldados, sendo eles franceses, ingleses, entre outros, que acabam ficando cercados em uma praia de Dunkirk. E naquele local um pouco desprotegido, no meio da guerra, eles precisam encontrar uma solução para evacuar todos esses soldados antes que aquela guerra se torne ainda mais violenta com um banho de sangue. E o filme vai acompanhar essa história em diferentes perspectivas. O filme vai acompanhar alguns personagens em terra, outros no mar, alguns no céu, e todos esses personagens, essas histórias, as tramas subliminares acabam deixando o filme ainda melhor, enriquecendo a sua proposta, sendo um filme que tem uma boa fotografia, tem um bom roteiro, uma boa direção. É aquele filme quase que perfeito. Claro que não vai agradar a todos como qualquer coisa, mas passa muito perto de ser perfeito em tudo. Então se não viu, é óbvio que eu tinha que indicar aqui Dunkirk. E aqui em segundo lugar está o filme Jadoville de 2016. Alguns chamam esse filme de O Cerco de Jadoville, mas no catálogo tá como Jadoville, certo? Esse é um filme de guerra original da plataforma, que é um filme baseado em fatos reais, o que torna a história ainda mais surpreendente, pelo menos na minha opinião. O filme acompanha a história de 150 soldados irlandeses que são mandados até a África em uma missão de paz da ONU. Porém, esses soldados nunca presenciaram uma batalha, uma guerra. São pessoas que nunca viram a guerra em primeira pessoa. Mesmo assim, eles vão até essa missão de paz, já que é algo muito simples e que nunca vai acontecer nada. Porém, as coisas saem do controle quando eles são cercados por quase 3 mil mercenários contratados por algumas pessoas influentes daquele local que querem esses soldados fora daquele local. E ali, esses 150 soldados que nunca presenciaram, nunca lutaram uma batalha, vão ter que usar todas as táticas e conhecimentos que eles aprenderam para poder sobreviver a esse cenário catastrófico que pode mudar a vida deles para sempre e ter um desfecho trágico. Mas meus amigos, que filme surpreendente! É um filme muito simples que entrega uma grande história com um ótimo enredo, com bons atores e também com um desfecho bem surpreendente. Obviamente, se tratando de um filme baseado em fatos reais, é óbvio de se esperar o que vai acontecer. Mesmo assim, é uma ótima dica para quem gosta de filmes de guerra, já que a história desse filme é surreal. E também o filme tem ótimas cenas, outras muito frenéticas, outras um pouco violentas, porém tudo muito bem executado, deixando o filme quase que perfeito. E aqui em terceiro lugar está o filme Corações de Ferro de 2014. Um filme de guerra sensacional, estrelado pelo Brad Pitt, sendo esse um dos filmes mais icônicos do cinema nos últimos anos. Se tratando de filmes de guerra, todo mundo conhece o filme Corações de Ferro, por se tratar de um filme muito popular e que conseguiu prender a atenção até mesmo de quem não gostava desse gênero. Corações de Ferro, para quem ainda não conhece, o filme acompanha a história de 5 soldados liderados pelo personagem do Brad Pitt. E eles comandam um tanque e acabam sendo encarregados de exterminar os nazistas que estão ali naquele local ali, criando alguma certa resistência. Porém, esse grupo acaba sofrendo um contratempo quando um deles acaba partindo e eles acabam recebendo um recruta novato que nunca encostou numa arma, muito menos num tanque. Então eles têm essa difícil tarefa e agora contam com um cara inexperiente no meio de um cenário muito perigoso, onde tudo isso requer muita determinação e uma certa experiência. Mesmo assim, eles vão com a cara e a coragem acabar com seus inimigos com apenas um tanque e com o conhecimento deles. Esse é mais um daqueles filmes de guerra que vão chamar muito a sua atenção pelas suas cenas épicas, pelas suas batalhas violentas e pela sua história no mínimo incrível. Esse é um filme que
consegue ser muito violento na sua proposta, mas ainda assim tem um tom de drama muito bom que deixa o filme um pouco mais realista, tornando o filme ainda mais emocionante. E o filme também traz diversos dilemas morais por trás da guerra, então é um filme que tem um contexto um pouco mais dramático, mas claro que repleto de ação e batalhas épicas, deixando esse filme sem dúvida alguma na lista dos melhores de guerra. Em quarto lugar está o filme Bastardos Inglórios de 2009. Esse aqui é um filme cult de guerra, muito conhecido por todos, mas que ainda assim é um ótimo filme que merece estar nessa lista. A história do filme segue um grupo de judeus americanos que são intitulados de bastardos, sendo eles um grupo que caça nazistas e ganha até grande fama por conta disso. Mas os caminhos deles de capturar líderes importantes do movimento nazista acabam se cruzando com uma dona de um cinema que também tem um grande desejo de vingança contra os nazistas. Então o caminho e o objetivo desse grupo e dessa mulher acabam se cruzando, já que eles têm objetivos em comuns e, claro, determinações parecidas. E claro que o filme vai acompanhar de forma extremamente violenta eles tentando caçar ali alguns dos líderes mais importantes desse movimento e, claro, enquanto enfrentam diversos problemas no meio do caminho. Pra falar a verdade, não tem nem muito o que falar sobre Bastardos Inglórios. Esse é aquele filme que, mesmo sendo antigo, ainda é uma grande referência para os dias de hoje, seja pela sua história, pelo seu enredo, pelos personagens, pela direção. É um filme extremamente importante na história do cinema, como também na história dos filmes de guerra. Se você curte filmes de guerra ou filmes em geral, é provável que você já tenha assistido esse filme, mas caso ainda não tenha assistido, esse filme é quase que obrigatório para você. E para finalizar o vídeo, eu vou indicar o filme Falcão Negro em Perigo. Esse é um filme de 2001 de ação e guerra que traz uma história bem surpreendente. Quando você vê que o filme é antigo e ainda assim está na lista dos melhores, é que o filme conseguiu se manter, já que no meio desse caminho lançaram inúmeros filmes e mesmo assim ele continua na lista dos melhores, pelo menos na minha opinião. E olha que eu pesquisei bastante. Enfim, o filme Falcão Negro em Perigo acompanha a história de um grupo das forças especiais do exército que acaba sendo encarregada de ir até um local de conflito resgatar alguns militares de alta patente. Porém, no meio da missão, as coisas acabam dando errado, mas o que era para ser uma missão de resgate acaba se transformando em uma extensa batalha pelo chão de forma muito violenta, frenética e, claro, muito surpreendente também. De todos os filmes dessa lista aqui, ele é o mais antigo, mas ainda assim é um filme muito frenético que, como Corações de Ferro, tem um teor mais dramático de explorar um pouco dessa questão dos soldados na guerra, de como eles lidam com essa situação extremamente perigosa e inesperada, mas também tentando ali sobreviver. Então é um filme um pouco dramático, mas que acompanha toda essa jornada de forma extremamente frenética. É um filme que em certos momentos você vai ficar sem respirar de tanta coisa que vai acontecer em seguida. São várias cenas que tem planos seguidos que deixam o filme ainda mais eletrizante. Pra mim ele é um filme sensacional, que tem uma boa história, uma boa direção e um final incrível. Bom galera, esse foi o vídeo, eu espero que tenham curtido. Se curtiu, eu peço que você deixe o seu like e comente se eu deixei faltando algum filme que na sua opinião vale muito a pena. Lembrando que essa lista foi baseada inteiramente na minha opinião, então eu peço que você deixe o seu comentário. E eu gostaria de deixar aqui nas indicações extras o filme Soldado Anônimo e o filme Beasts of Nation, que também são filmes incríveis, que por isso aqui não ficaram nesse top 5, mas mesmo assim são filmaços que merecem ficar aqui nas indicações extras. Então, não esqueça de comentar se eu deixei faltando algum e também deixar o seu like, porque isso me ajuda bastante. Lembrando que foi uma lista bem difícil de montar, já que tem ótimos filmes no catálogo. Então isso é tudo, fiquem com Deus e nos vemos em um próximo vídeo aqui do canal.